Graça e paz, amados, sou Lucimeire. Eu vim trazer uma palavra bíblica e o ensino bíblico para a edificação da fé de vocês em nosso Salvador Cristo Jesus. Hoje eu vou falar da igreja de Sardes. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo João. Então vamos identificar aqui a igreja de Sardes e o livro das Revelações. Quando essa carta foi escrita, ela foi escrita pelo apóstolo João, era o único apóstolo vivo na época. Ele foi mandado para exílio na ilha de Patmos, é uma ilha vulcânica do Mediterrâneo, e ele foi levado preso ou exilado para essa ilha por conta da palavra de Deus mesmo. Então ele conta isso na própria carta. Em Apocalipse, João 9, João fala assim: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Porque a gente tem que pensar o seguinte, que naquela época quem governava era Roma. E o costume era grego, então era uma sociedade grego-romana. Só que os romanos não aceitavam nenhum tipo de adoração que não fosse a César, se não fosse a ele. E João era uma pessoa que atrapalhava, na verdade, a sociedade, porque ele pregava o evangelho, por isso que ele fala: eu estou aqui por conta da palavra de Cristo. Então ele foi mandado escravo lá para a ilha de Patmos. Então é uma coisa assim, meio que a gente tira como uma lição de vida para a gente, porque João acreditava que quando ele foi exilado, acabou, não tem mais o que fazer, né? Agora eu sou escravo, eu já tinha uma idade avançada. Ele não faleceu em Patmos. Aconteceu algum edito, alguma coisa aí que ele conseguiu sair de Patmos e foi para Éfeso. Em Éfeso ele ainda continuou o trabalho missionário dele e foi em Éfeso que ele acabou falecendo aos 98, 99 anos mais ou menos. Ele morreu com uma idade já bem avançada e ele passou a vida inteira dele defendendo o evangelho de Cristo. E João escreve essa carta lá. Então, quando a gente pensa que acabou, não vou fazer mais nada, minha vida já fiz o que tinha que fazer, aí Deus aparece com uma coisa assim para você e você acaba muda tudo. Deus apareceu para ele no dia do Senhor e deu todo o livro da revelação para João escrever. E João escreve todo o livro da revelação. Olha que benção. Pensa, acabou? Não. Deus sempre tem algo para você. Pense nisso. Deus sempre tem algo para você. E ele escreveu: era um dia do Senhor, era um dia do Senhor, era um dia de domingo. E ele escreveu a carta. Ele escreveu todo o livro das Revelações ou o livro do Apocalipse. O Apocalipse começa com as 7 cartas, que são as 7 igrejas. São 7 candeeiros que Jesus segura nas mãos, porque ele viu Jesus num corpo glorificado. Então ele viu com os pés como latão reluzente, os cabelos brancos como as neves. Então ele viu Jesus num corpo glorificado. E ele escreve, ele pede para escrever as cartas para 7 igrejas. Essas 7 igrejas são pertencentes à Ásia Menor, que seria hoje a atual Turquia. Então, se a gente for ver no mapa, parece uma meia-lua as 7 igrejas. Jesus não teve nessas igrejas. O ministério de Jesus foi Judeia, Jerusalém, a Galileia, mais 80% na Galileia. Então, mas Jesus é passado, presente e futuro. Jesus conhece a história de Sardes. E a história de Sardes, da igreja de Sardes, lembra muito a história da cidade de Sardes. A cidade de Sardes, né? Então, as 7 igrejas. As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia foi a pior igreja. A igreja que levou mais assim cajadada mesmo de Jesus. E as pessoas às vezes falam que são os períodos, cada igreja representa um período. Não, a Bíblia não está escrito isso, não é escriturístico, porque todos os problemas que tem nas igrejas que Jesus aponta, nós vemos nas igrejas hoje e nós vemos no decorrer de toda a época da igreja. Existem problemas daquela época, você vê a igreja de Sardes, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, são igrejas do primeiro século.
A igreja mesmo de Sardes, quem evangelizou em Sardes foi o próprio João. E ela apresentava problemas. Então, todas as igrejas apresentam problemas. É algo da igreja mesmo, porque a igreja é feita por seres humanos e nós somos pecadores e não existe a perfeição. Jesus, quando voltar, não vai levar o templo, não vai levar o templo de nenhuma igreja, vai levar as pessoas. Nós somos a igreja e nós não somos perfeitos. Então, a nossa luta é grande, a gente tem que vigiar. E Jesus vê naquela igreja a história dela. Quando Jesus usa as palavras para tocar na igreja, ele sabia que quem ia ler ia entender o que ele estava falando, porque é a história da cidade de Sardes, tá? Sardes foi uma cidade que ela não era uma cidade vigilante, ela ficava uns 500 metros, ela foi fundada num rochedo a 500 metros mais ou menos, 500 metros acima do mar. Ela chegou a ser a capital da Lídia, que era um dos impérios do mundo antigo. Era uma cidade próspera, né? Ela tinha ouro. Foi encontrado ouro num ribeiro que passava pela cidade. Então ela era uma cidade próspera. Era uma cidade que tinha prata, tinha pedras preciosas, lã, tecido, enfim. Ela foi uma cidade que prosperou. Mais ou menos em 546, 550 a.C., Sardes foi invadida pelos persas. Olha a falta de vigilância. Foi a comando de Ciro persa, Ciro o Grande. Um soldado persa viu um soldado de Sardes descendo a muralha, descendo e subindo, porque naquela época todas as cidades tinham as muralhas, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou repetir novamente. Todas as cidades tinham essa questão das muralhas. Eles acreditavam que se eles fizessem essas muralhas, eles estavam protegidos. Eles só pararam de fazer muralhas em volta das cidades quando houve o advento da pólvora. Quando os chineses inventaram a pólvora, que aí dinamitava tudo, não teve por que fazer muralha. Mas até então a cidade era protegida por muralhas. E Sardes não era diferente. Tinha muralha lá. E era muito bem fechada. Só que tinha uma fenda, porque um soldado da Síria, um soldado persa de Ciro, via um soldado persa subindo e descendo e começou a vigiar esse soldado. E viu que ele passava por uma fresta. Foi o suficiente. Foi o suficiente. À noite, quando todo mundo estava dormindo, você vê, não tinha um sentinela na cidade, não tinha um sentinela vigiando. À noite, um soldado persa, um soldado de Ciro, entrou pela fenda que o soldado de Sardes mostrou para ele praticamente, abriu os portais da cidade e a cidade foi invadida, foi tomada. Então, quer dizer, falta de vigilância. Depois que eu vou ler a carta aqui, vocês vão entender que Jesus fala: vocês não vigiam, vocês têm falta de vigilância. Porque se aconteceu isso com vocês, a história de vocês é isso, falta de vigilância. Em 334 também aconteceu de Alexandre o Grande também invadiu a cidade de Persa. Em 214 a.C., a cidade também caiu outra vez pelo rei Antíoco o Grande, era um líder seleucito da Síria. Então, é uma cidade que foi conquistada e nunca teve confronto direto, tá? Nunca teve guerra, não foi com esses confrontos diretos que a gente fala assim, houve guerra, houve isso, não. Porque eles foram invadidos como se fosse um ladrão, entrou, invadiu e pronto. Não teve nem confronto, porque eles estavam falta de vigilância, não estavam vigiando, não tinham sentinela, não tinha ninguém guardando, eles estavam confiando nas muralhas como se elas fossem inexpugnáveis, como se elas fossem assim inatingíveis, confiou demais. E acabou, né? Dançou porque confiou demais, esqueceu de vigiar. Vamos ler a carta. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas eu já falei que são as 7 igrejas, né? Agora, os 7 espíritos de Deus, a gente pode encontrar essa referência dos 7 espíritos de Deus no profeta Isaías, capítulo 11, que ele fala assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência,
o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de temor ao Senhor. Então, aí são 7 espíritos de Deus. E as 7 estrelas que eu falei que são as igrejas. Eu sei de tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Por que eles falam isso? Porque Sardes, a igreja de Sardes, ela fazia as coisas certinhas, assim, entre aspas. Eles iam na igreja, eles louvavam, eles cultuavam, eles faziam a Santa Ceia. Para quem estivesse vendo de fora, a igreja era perfeita. Mas quando Jesus viu a igreja, quando Jesus contemplou a igreja, lógico que Jesus vê de uma forma diferente. A gente vê o que é palpável, o que é visível. Jesus vê o coração, e quando ele olha para a igreja, ele vê a igreja cheia, a igreja louvando, a igreja dançando, fazendo as coisas, fazendo as atividades que a igreja faz, fazendo as ceias. Mas ele não encontrou no coração da igreja, ele não se viu no coração da igreja. Então ele fala, você tem nome que vive, mas vocês estão mortos, porque eu não estou no coração de vocês. E ele também faz essa referência ao nome que vive, porque na época, Sardes, eles cultuavam muito a deusa Cibele. E Cibele era uma deusa da vida, né? Então ele fala, vocês têm nome de que vive, mas vocês estão mortos. Então você vê que conta a história da cidade. Ser vigilante, ó a falta de vigilância que Jesus fala. Ser vigilante, porque vocês não foram. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, tá vendo? Vocês têm obras, vocês fazem as coisas, mas elas não estão perfeitas, porque o coração de vocês não está em Deus. Gente, às vezes as pessoas fazem tudo certinho. Vai na igreja, participa do culto, participa de todas as festividades, todas as atividades do culto, mas a pessoa não tem Deus no coração. O coração da pessoa está vazio de Deus. Então não adianta nada, porque Deus vai esquadrinhar o coração. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido e guarda-o. Arrepende-te. Arrependimento, Jesus fala de arrependimento. A Bíblia, o novo Evangelho sempre arrepende. E se não vigiai, virei sobre ti como ladrão, porque aconteceu isso com eles, né? De repente apareceu e foi tomada a cidade. E não saberás a hora que sobre ti virei. Isso vai acontecer com a gente também, porque a gente não sabe a hora que Jesus vem. Por isso que Jesus faz uma advertência a todos nós, não só a Sardes. Vigia, porque vocês não sabem a hora que eu vou chegar. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, comigo andaram de branco. Portanto, são iguais, são dignas disso. E acontece também nas igrejas. Muitas pessoas não estão com Deus no coração, mas tem muitas pessoas dentro da igreja que realmente têm Deus no coração, e essas pessoas que oram com Deus no coração, que têm um coração pleno de Deus, essas pessoas que seguram a igreja, na verdade, que mantêm a igreja viva, porque senão a igreja morre. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Já pensou, Jesus vai confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente tem que prestar atenção que quando Jesus começa a ditar a carta para João, ele fala, e ao anjo da igreja que está em Sardes. Esse anjo é o pastor, o dirigente, o diácono, depende da denominação, depende da igreja, a gente entende de um nome, mas é de quem está comandando a igreja. Na minha fé, como a minha fé é uma fé protestante, sou da linha da reforma protestante, eu falo pastor. Mas tem algumas igrejas que falam que é o diácono, enfim, mas é a pessoa que está dirigindo a igreja, que é o anjo da igreja. Então ele fala assim, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso. Ele fala ao anjo. No final ele fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, a todas as igrejas. Ele não tira nenhuma da lista, é para todas as igrejas, daquela época, dessa época e das épocas que vão vir depois. Então a gente vê aqui, Jesus fala
Vigie, vigie, porque você não sabe a hora que eu vou chegar na hora, eu vou chegar, como diz, como um ladrão, vocês não vão estar percebidos e as coisas vão acontecer em horas que vocês não vão estar percebidos. Então Jesus faz uma exortação, vigilância, a gente precisa vigiar a todo momento, a todo momento. E a nossa luta não é contra a carne. Não brigue com as pessoas, não brigue com o filho, não brigue com o parente, não brigue. A nossa luta está em outras áreas, estão em áreas espirituais e a gente vence a luta com jejum e oração. Porque Satanás, ele atinge a pessoa. Tem muitas pessoas que estão presas, que estão nos grilhões de Satanás e elas não conseguem ver as ciladas. E a gente tem que orar para essas pessoas. E nós vamos ser cobrados por essa oração, porque a gente está vendo. Então, isso também pertence a gente estar vigiando. A gente tem que vigiar a nossa vida, vigiar o nosso coração, vigiar, orar, jejuar, arrepender, voltar aos caminhos, ver o que está errado, ver o que está certo, correção. Jesus pede isso porque a história de Sardes é bem essa. Eles achavam que estava tudo bem. A gente está fazendo tudo certinho, não tem nada de errado, a gente tá, e Jesus olha para eles, vocês pensam que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos, alguns aí estão de branco, tem algumas pessoas que ainda estão com as roupas alvas, com as roupas limpas, com as roupas brancas. Então a gente tem que vigiar, porque Jesus vem buscar a gente, e a gente tem que estar com as roupas limpas. Jesus vem buscar uma noiva ataviada. A nossa roupa tem que estar limpa, não pode estar manchada, para a gente estar com Deus, para a gente ter um corpo glorificado. Tem um versículo em João 5,11 que fala assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Amém, irmãos? Eu quero fazer um agradecimento muito especial para o meu esposo, que tem muita paciência. Ele que arruma tudo, que põe a luz, que acerta isso, que arruma o computador, que coloca a música. Eu oro muito para um dia, eu tenho uma filha que toca, eu peço muito, eu não falo desviada, ela tá afastada, né, porque ela tem o temor de Deus, mas eu oro muito para que um dia ela esteja tocando, né, dedilhando violão, na hora que eu estiver fazendo essas mensagens bíblicas. Então, meu esposo coloca a música, ele que arruma a luz, ele que ajeita a câmera, e eu agradeço muito a ele por essa atenção que ele me dá. E o incentivo também que ele me dá. Vamos gravar hoje? Vamos gravar. Então, eu agradeço muito a ele na minha vida e eu peço para vocês estejam orando um pelos outros. A gente tem que orar para todos, mesmo para quem que a gente pensa que de repente, olha, eu não vou orar para você porque eu não sou muito chegada a você. Lembre-se, a nossa luta não é contra a carne. Se você sente algo negativo com aquela pessoa, é para essa pessoa que você tem que orar, porque é essa pessoa que está precisando da sua oração. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham entendido essa igreja aqui de Sardes, a igreja que tinha nome de que vivia e estava morta. Isso acontece em muitas igrejas estão muito cheias, estão superlotadas. Poucos estão com as roupas brancas, poucos estão com as roupas alvas, poucos. Isso é em todas as igrejas, é na minha, é da A, é da B, eu não defendo a minha, eu não defendo nenhuma, porque todas, porque a igreja é feita de pessoas e nós somos pecadores. Jesus exorta a gente a vigiar, porque ele vai chegar como um ladrão, e a gente tem que estar com nossas roupas limpas, alvas, para a gente estar com Deus e a gente ter um corpo glorificado, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus abençoe a vida de todos vocês, até o próximo vídeo. Obrigada também para quem está fazendo os comentários, Deus abençoe a vida de vocês. Eu oro por todos, que Deus esteja protegendo todos vocês, em nome de Jesus eu agradeço, amém.